As Escrituras Sagradas são divididas em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, a lei, estatutos, preceitos e juízos, a palavra, Sião e Jerusalém, a lei, os profetas e os salmos, o cumprimento da lei e das profecias, o testemunho de Moisés e o testemunho do Filho. O Antigo Testamento foi dado por Yahweh a Moisés e aos profetas por intermédio do Espírito. O Novo Testamento foi da mesma forma dado pelo mesmo Yahweh, o mesmo Espírito, ao seu Filho, para que toda palavra que saiu da boca do Altíssimo se cumprisse e se concretizasse. Um exemplo, veja na profecia dita pelo profeta Isaías: o Espírito Yahweh está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os seus oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Yahweh. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele disse: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Veja que o que foi dito nas profecias no Velho Testamento, no Novo Testamento, ela se concretizou. Muitos hoje não sabem quem é o Pai, pois nunca abriram as Escrituras para lerem e a ouvir. Entretanto, eles ouvem apenas dos homens, e por não saberem distinguir o que é certo ou o que é errado, são assim iludidos. Muitos vão para igrejas e sinagogas e carregam a palavra próximo a eles, mas nunca a abrem. E acontecendo isto, qualquer doutrina ensinada pelo homem é aceita. Mas tudo isso acontece por causa das tradições que uns vêm buscando de outros, e se chega onde se vê hoje. Pois o Filho mesmo disse: e assim validaste pela vossa tradição os mandamentos do Altíssimo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim, mas com sua boca me honra, com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, ele disse: ouça e entenda. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca do homem. Isso é o que contamina. Tudo que procede do homem contamina e mata o espírito. Por isso, tudo relativo ao espírito provém do alto, vem de cima, não daqui de baixo, deste mundo, mas exclusivamente do Pai, o Yahweh. E para se conhecer o Filho, é preciso que você conheça primeiramente o Pai, pois é Ele que dá testemunho do seu Filho, é Ele quem diz como Ele é e como Ele será, para que ninguém se engane com doutrinas e mandamentos que são dados por tradições criadas pelo homem. E o SBT Repórter conseguiu com exclusividade acompanhar aquela que seria a última psicografia do médium. As trêmulas reproduzem o recado dos espíritos. Apesar da saúde abalada e da cegueira em um dos olhos,
Porque desde muito tempo atrás, o homem vem criando tradições que desfiguram como que é o Filho de acordo com as Escrituras. E hoje o mundo vem buscando todas essas tradições que os judeus, os antigos, fizeram. A Igreja Católica, que foi a primeira, e vem trazendo essas tradições até os dias de hoje. Por isso nós todos temos que largar de mão as tradições criadas pelos homens e buscar a glória que vem só do Pai. Ou seja, tudo de acordo como o Pai disse, para que as Escrituras se concretizem conforme elas são. Por isso o Filho disse: todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então vocês podem constatar, se quiserem fazer a vontade do Pai. Pela mesma doutrina, vocês conhecerão se ela é do Altíssimo ou se eu estou falando de mim mesmo. Pois saibam isso, que eu não vim em meu nome, ou seja, dizendo que é meu, do meu conhecimento, ou coisas que eu criei, mas venho em nome do Pai, trazendo o que Ele trouxe, o que Ele disse, o que veio do alto, para mostrar todas estas coisas ao qual vocês ouvem e testificam aí na própria palavra. Mas eu venho em nome do Pai, a quem vocês testificam no Antigo Testamento. E também venho em nome do Filho, a quem vocês testificarão as palavras que Ele fala no Novo Testamento. E também venho em nome do Espírito, o qual convencerá aquele que ouve a palavra da verdade, porque o Espírito é que convence do pecado e da justiça e do juízo. Então lembre-se, quem vai dizer quem é o Filho não sou eu. Quem vai dizer o Filho é a palavra. Nenhum homem, seja ele quem for, jamais aceite o que ele diz sobre o Filho, quem ele é, se você não testificar com as Escrituras Sagradas. Porque o dia que você testificar e dar crédito, dar a honra ao homem, você poderá morrer sem saber primeiro quem é o Filho através da boca do seu Pai. Então lembre-se, quem vai dizer quem é o Filho não sou eu e nem homem algum, seja ele quem for, e sim aquele que está sobre tudo e sobre todos, o Todo-Poderoso, o qual já deixou tudo prescrito para o seu povo bem antes da fundação do mundo, para aqueles que a ouvem e cumprem e temem a sua palavra. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Yahweh, e meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creia, e entenda que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Yahweh, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Yahweh. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem tem ouvidos, que ouça. Repare este texto que o Filho disse. São estas as palavras que vos disse ainda antes estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então não confie em nenhum homem que diga uma outra coisa a qual não esteja dada pela lei, pelos profetas e pelos salmos, porque tudo referente a ele é dito pelo Pai, e ele confirmará. Muito bem, para saber quem é o Filho, você precisará começar pelo princípio da criação. Leia e testifique. E disse o Yahweh: haja luz.
luz, e houve luz. E viu o Yahweh que era boa a luz, e fez o Yahweh separação entre a luz e as trevas. E Yahweh chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Então você pergunta: ué, o que isso tem a ver com filho? Leia e testifique. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Yahweh. Deus é o Yahweh, que nos mostrou a luz. Atai os sacrifícios com cordas até a ponta do altar, e o Filho confirmará: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia ele escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como você pode testificar, a luz faz separação entre as trevas, e as trevas representam o pecado, a morte, a separação do Yahweh, e o pecado é a transgressão da lei. O Filho veio servir de luz onde só havia trevas, como hoje ainda está o mundo, pois o mundo faz as suas obras não como o Pai manda, mas como o mundo as ensina, pois passam por cima da palavra estabelecida pelo Pai e também pelo Filho. Muitos dirão: em que estamos pecando? Observe as palavras do homem em que nós fomos criados e ensinados, e depois confirmem com a palavra que o Pai e o Filho disse, e você verá aonde vocês estão pecando. Exemplos. A palavra do Yahweh diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas a palavra do homem diz o quê? Baal é Deus, Buda é Deus, Alá é Deus, Zeus é Deus, Jesus é Deus. Aonde o Yahweh disse: não terás outro diante de mim. Mas o homem ensina ao contrário. Aonde a palavra está estabelecida pelo Pai, está desta forma, o homem coloca destas formas. Palavra do Yahweh: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mas a palavra do homem é esta: reze para Santa Maria de Fátima 12 vezes. Estátua de Virgem Maria chorou lágrimas de sangue. O padre diz: vamos à procissão e à missa de São Jorge. Palavras do Yahweh: lembra-te dia de sábado para o santificar, como teu Yahweh ordenou. A palavra do homem já diz ao contrário: o dia de guarda e o dia santo
É o domingo. Mas como diz as Escrituras, o Filho não veio apenas como luz, mas veio com muitas outras qualidades.